meditando nesse tema propício para os dias odiernos a qual nós vivemos, Deus propôs essa palavra em meu coração. Acredito que há de edificar grandemente a todos quanto aqui estão. Oséias capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. Somente essa parte. Amém? Podeis assentar? Acredito que o tema, por revelação divina, tem trazido muita expectativa a respeito do que Deus está proposto e está disponível a realizar na vida de cada um daqui presente está. Eu quero falar um pouquinho a respeito de graça, porque tudo inicia-se no propósito da graça divina. É impossível unir, é impossível fortalecer e é impossível crescer se não for mediante a graça de Deus. Vemos aqui um profeta que profetizou em meados de 740 a.C., contemporâneo do profeta Isaías, Miqueias e Amós, conhecido nos meados dos reinados dos reis de Judá, que eram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e o rei de Israel, que era Jeroboão II, filho de Joás. Esse profeta, ele profetizou no período conhecido como período do esplendor de Israel. Mas ele foi um profeta que se destacou grandemente pela história a qual ele vivenciou. Há 3 formas de interpretar esse livro do profeta Oséias. A primeira forma é a forma alegórica. Alegorias fala de história, com E, não com H. É história, algo fictício, uma visão, alguma coisa contada, ou como um conto de fadas. A segunda forma de se interpretar é uma forma simbólica, porque o seu casamento simbolizava a união e a situação de Israel naquela época. E terceiro é literária, porque realmente no capítulo 1, versículo 2, Deus ordena que ele se case com a mulher de prostituição, mas não se prostitua com ela. Vemos que quando Oséias ele é chamado por Deus, Deus o chama para uma obra e um propósito que vai na contramão da lógica humana, na contramão da lógica de uma sociedade, porque Deus ordena a ele a tomar uma mulher de prostituição. E se nós formos analisar biblicamente falando, quem aqui teria coragem, por mais homem ou mulher de Deus que você seja, de tomar uma mulher de prostituição? Quando fala tomar, está se dizendo unir, casar, fazer juramentos, votos de fidelidade, fazer uma aliança sem fim. Quando esse profeta ele é chamado por Deus, e Deus, na sua intimidade, revela esse propósito a Oséias, Oséias tem um grande conflito, porque ele tem que lutar agora, primeiro contra o seu próprio preconceito, porque ele era um profeta, ele era o porta-voz de Deus. Ele era olhado, observado e imitado por muitas pessoas naquela época. Então ele deveria ter um testemunho santo, íntegro, sem mancha, sem mácula. Agora Deus ordena a ele a tomar uma mulher de prostituição. E isso vai contra qualquer tipo de ideal para um ser humano, principalmente um cristão, que tem o ideal de viver uma vida abençoada por Deus. Eu sei que hoje é um conclave de jovens, mas a palavra de Deus ela alcança a todos indistintamente, independente da classe, independente da idade, independente da formação. E a minha preocupação aqui nessa noite é vos transmitir uma palavra que vai alcançar a todos indistintamente, desde o maior ao menor, desde os mais experientes ao menos experiente, desde o mais velho ancião à mais jovem criança,
porque a palavra de Deus tem pressa para alcançar a sua vida. A Bíblia Sagrada afirma que quando Deus fala para ele tomar uma mulher de prostituição, ele quebra todos os protocolos de uma sociedade, porque ele luta contra todos os princípios de uma sociedade sadia. Ele vence primeiramente o seu orgulho próprio, de ser homem, de ser profeta. Eu sempre costumo dizer que antes de nós sermos cristãos, nós temos que ser homens e mulheres. Porque quando nós aprendermos que antes de ser crente, Deus nos deu caráter, e esse caráter, principalmente quando nós dizemos ser cristão, é um caráter transformado em Cristo. Antes dele ser um servo de Deus, ele era um homem que tinha um caráter, que tinha uma formação familiar. E essa formação não admitia que um homem viesse se casar com uma mulher meretriz, uma prostituta. Assim como a Bíblia diz. E ele vence todos esses preconceitos que estão fora dos propósitos de Deus, porque Deus não age com preconceitos. E Deus aqui nessa ordenança muda a história do profeta Oséias, porque agora Deus vai revelar o que realmente estava no âmago do coração de Deus, em relação ao amor e à graça que ele tinha para com Israel, e tem até hoje. Quando ele fala isso, que Deus ordena ele a sair fora do seu âmbito normal, e tomar, se casar, se unir, fazer uma aliança, fazer os votos de juramento, tomar uma mulher de prostituição. Oséias, ele tem com certeza conflitos internos, porque hoje em dia, eu quero trazer um pouco para nós mais próximo de nós a palavra. Nós vemos momentos em que há muito preconceito no seio da igreja, em que nós escolhemos muito para poder nos relacionar com as pessoas. Nós queremos as mais belas, queremos os mais inteligentes, os mais capazes, queremos as pessoas que não têm nenhum tipo de passado manchado, e sem dizer os pais, que olham para os filhos e julgam realmente o que é melhor para os filhos, se esquecendo que os filhos são herança de Deus, e os filhos são propósito de Deus, e no propósito de Deus nós não entendemos os propósitos dele muitas vezes. E às vezes nós como seres humanos deixamos o preconceito falar mais alto e interferimos muitas vezes no propósito de Deus, na felicidade dos filhos. E talvez você jovem sofre porque você hoje se vê frustrado porque interferiram no seu propósito, no propósito que Deus tinha na sua vida. Mas fique em paz, sempre é uma nova chance, porque no propósito de Deus não há falhas. Quando ele sai do seu âmbito, ele toma essa mulher de prostituição. E essa mulher chama Gomer. O nome dela não é em vão, porque Gomer é uma bacia que quando o sacerdote ele fazia o sacrifício, haviam 4 bacias próximas ao altar. Após ele oferecer o sacrifício, a primeira bacia era uma bacia de bronze, ele se lavava as mãos nela. A segunda bacia ele vinha e completava a limpeza. A terceira bacia era a bacia aonde vinha o sangue daquele animal que era sacrificado. Essa bacia que recebia o sangue, ela era de bronze, e ela chamava Gomer. Por que chamava Gomer? Porque Gomer significa redenção, e redenção significa liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então quando Deus usa Oséias nesse propósito, ele toma uma mulher de prostituição chamada Gomer, ele estava dizendo: olha, o meu povo é semelhante a essa bacia, que foi escolhida para algo útil na minha obra, porém está fora do meu propósito, mas eu vou redimir novamente, porque ela vai receber um sacrifício maior, vai receber algo mais valioso do que o sangue de touro e de bodes, vai receber algo mais íntimo e mais profundo do que o gemido dos touros, das ovelhas e dos bodes na hora do sacrifício. Vai receber algo mais belo e mais deleitoso e mais prazeroso do que ter os pecados cobertos. Vai receber um sacrifício que retira o pecado da humanidade. Então quando ele toma essa mulher de prostituição, ele inicia-se uma história, ele se casa com ela, ele se une com ela, fruto do propósito da graça de Deus. E quando ele se une com ela, obviamente ao formar uma família, toda família para ter felicidade tem que ter criança.
nasce 3 filhos. O primeiro chamado Jezreel, a segunda já forma um casalzinho chamado Loami, o terceiro chamado Loruama. 3 filhos, uma família bela. Sem contar que agora Gomer não é mais uma prostituta. Agora Gomer é mulher do profeta, esposa do profeta. E quando ela se torna esposa do profeta, ela recebe honra de profeta, ela recebe vida de um profeta, ela recebe respeito de uma família de profeta, ela recebe a honra e ela é recebida na sociedade, porque ela é esposa do profeta. E quando ela recebe esses status, ela realmente é mudada de vida, porque ela é tirada do âmbito de prostituição e ela é colocada no âmbito de servos e servas de Deus. Ela é tirada do mundo das trevas e ela é colocada aonde os santos se reúnem para orar a Deus e ver a glória de Deus se manifestar. Ela que não tinha nome, não tinha história, e a história dela era uma história que não tinha valor, porque ninguém dá valor para uma meretriz. Se você passa na rua e você vê uma pessoa se prostituindo, você não dá valor. Mas Deus olhou e viu no coração de Oséias que ele era um homem voluntário e que cumpriu o propósito de Deus. Então Deus usou Oséias para poder resgatar uma vida que nem tinha história e nem tinha nome e não tinha valor. E a partir daquele momento que ela se une com ele, ela se torna uma mulher de valor, ela se torna uma mulher de honra. E agora vamos se dizer que ela participa dos trabalhos da igreja, ela tem liberdade de culto, ela tem liberdade social, porque ela é aceita, porque agora ela tem um nome. Mas, como a Bíblia ensina para nós que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, a história não termina aqui. Se terminasse aqui seria lindo. Mas escute só, na história do cristão, na história do filho, da filha de Deus, não tem ponto final e nem tem derrota decretada como ponto final. Estava tudo muito bom, só que vem as tentações, vem as lutas, vem as adversidades. Quando isso vem por perseguição daquele que não é da mesma fé, é válido. Jesus falou para nós que seríamos odiados, perseguidos, aprisionados, e o nome dele seria blasfemado por causa de nós amarmos a Cristo. Isso é válido. O pior é quando as perseguições começam aonde nós dizemos sermos irmãos em Cristo. A pior dor não é quando você é perseguido pelo vizinho que é feiticeiro, pela vizinha que é macumbeira, aonde você trabalha por pessoas que não são da mesma fé. A pior dor é quando você é perseguido, é caluniado, é menosprezado, é julgado por aqueles que te dão a paz do Senhor, por aqueles que adoram a Deus do teu lado, por aqueles que dizem ser teus amigos fiéis, leais até a morte, por aqueles a quem você depositou a sua confiança. A pior dor e a que mais machuca e que é mais profunda é por aquelas que dizem ter a mesma comunhão que nós temos com Deus. E não foi o diferente com Israel, porque Israel não foi dividido pelos deuses de fora, Israel foi dividido pelo orgulho de dentro que havia no seio da nação. E agora Gomer era símbolo de Israel, tinha que passar por algumas coisas, porque tudo no início da fé é muito bom. Ele busca, ela ora, consagra, crê que anjo desce, que Deus batiza, que Deus revela, que Deus renova, que Ele salvifica, que Ele vivifica, que Ele regenera, que Ele transforma, que Ele levanta, que Ele abre os olhos dos cegos, que Ele ressuscita mortos. No início, a fé e o fulgor dessa fé é tão grande que se nós pudéssemos abrir o coração de um novo convertido fervoroso, tenho certeza que essa casa aqui ficaria pequena perante o fogo e o fulgor desse fogo que é no coração de novo convertido. Mas as adversidades e as perseguições são ventos que tentam apagar esse fogo. E essa mulher, ela é tentada, e eu vou explicar aqui de uma forma mais rápida. Quem sabe a tentação de Gomer começou pelos desejos e pelas lembranças da vida do passado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia,
Quem gosta de pescar no mar do esquecimento é Satanás. E quem ele gosta de usar aquilo que Deus esqueceu para fazer você lembrar, para tentar arrancar alguma coisa dessas lembranças de você. Gomer já não era mais uma meretriz. O passado dela por Deus tinha sido acabado, tinha sido excluído da sua vida. Mas agora, a Bíblia diz, no capítulo 2 e no verso 5, que ela diz assim: irei atrás dos meus amantes. No original diz namorados, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu vinho e o meu óleo e as minhas bebidas. Isso daqui é uma linguagem de alguém que está se recordando de algo. Não é uma linguagem de alguém que está visualizando o futuro. Ela está dizendo: eu irei atrás dos meus. Ela está se apropriando. Então eu só me aproprio de algo ou que foi meu e eu tenho possibilidade de tomar de volta, ou daquilo que faz parte da minha vida ainda. O que ela diz: eu irei atrás dos meus amantes. Quem sabe vida de profeta não é fácil? Quem diz que vida de cristão é fácil é mentiroso. Jesus falou que no mundo tereis aflições, e a única coisa que ele pediu para nós é ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a nossa confiança é que se ele venceu, nós também podemos vencer. Quem sabe vem a tentação, porque o tentador está aí.